Vamos falar agora sobre um assunto extremamente importante para a família no decorrer de uma internação. É o sistema de acompanhamento de evolução do paciente. Ou seja, como que a família vai ter condições de observar as melhoras que devem ocorrer a cada período da internação? Que períodos são esses? Eu sei que muitas dúvidas passam pela cabeça ao longo da internação. Por exemplo, por que o meu familiar já está há tanto tempo internado, está tomando remédio e ainda parece não ter melhorado nada? Por que aquele paciente já recebeu alta e o meu parente ainda não recebeu a alta? Por que o meu parente até parece que piorou depois que internou e que começou a tomar os medicamentos? Será que o paciente vai ter que tomar esses mesmos medicamentos durante muito tempo? Por quanto tempo vai ter que tomar esse medicamento? Ou essas mesmas doses? O sistema de acompanhamento de evolução do paciente é exatamente o grupo de informações que você precisa saber para responder essas perguntas. O que acontece com o paciente a partir do momento que ele inicia o tratamento? Tudo depende de uma interação que acontece entre o organismo do paciente mais a patologia que o aflige, mais a medicação que foi prescrita. Há uma interação cíclica entre esses três fatores e essa interação pode levar a situações diferentes ao longo de um determinado tempo de internação ou até mesmo fora de internação, entretanto, dentro do período de tratamento. Primeiro tem a ingestão, ou seja, o paciente toma o medicamento ou este medicamento é injetado no paciente. Na medida em que esse medicamento foi administrado, ele é absorvido ou pelos intestinos ou pela corrente circulatória. Tendo sido absorvido, este medicamento cai na corrente sanguínea e vai ser metabolizado pelo fígado. O medicamento vai ser metabolizado significa dizer que ele vai ser transformado em substâncias diferentes. E essas substâncias vão circular no organismo através do sangue e vão chegar no lugar onde a gente quer que elas cheguem. Elas vão ser distribuídas, vão surtir o efeito e depois de surtir o efeito, elas vão ser eliminadas do organismo, elas vão ser excretadas. A maior parte delas é excretada pelos rins através da urina e uma pequena parte delas é excretada pelas fezes através da bilis, que é uma substância produzida pelo fígado. Se na farmacocinética a gente vê o que o organismo faz com o remédio, a farmacodinâmica, que é o que nós estamos falando agora, ela significa o que o remédio faz com o organismo. E o que é que o remédio faz com o organismo? Duas coisas fundamentais. Primeiro, a melhora dos sintomas, ou seja, a melhora da depressão, da ansiedade, melhora das psicoses, melhora do nervosismo, mas também, muitas vezes, existe um efeito do medicamento no organismo que é um efeito desagradável, que são os efeitos colaterais. São mal-estares que o organismo sente a partir do uso da medicação. Baseado nisso,
é que nós gostaríamos de apresentar a vocês 3 momentos extremamente importantes do tratamento. 3 fases, 3 períodos necessariamente devem estar presentes ao longo do tempo do tratamento. Cada pessoa, entretanto, vai levar um tempo diferente para ultrapassar cada uma dessas 3 fases. Vamos começar falando do período de latência terapêutica. O período de latência terapêutica é o primeiro período do tratamento. A gente costuma representar isso com uma cor vermelha, por exemplo. O que significa neste período? É que, mesmo o paciente estando tomando os remédios, as melhoras ainda não aconteceram. O paciente ainda continua com os sintomas ativos. E ainda com os sintomas ativos, o paciente ainda sente os efeitos colaterais da medicação. E isso dá a sensação de que, além de o paciente não ter melhorado com o uso do medicamento, parece até que ele piorou. E essas possíveis pioras, na verdade, não são pioras. São os efeitos colaterais do medicamento que acontecem ao longo de um determinado tempo até o organismo aprender a lidar bem metabolicamente com o medicamento. Esse período de latência terapêutica dura por volta de 15 dias na maioria das vezes, mas em casos mais graves ou de mais tempo de doença, esse período de latência terapêutica pode se estender até 8 semanas. Por isso, não se preocupe. Se o seu parente estiver internado e com 1 semana, 10 dias de internação, além dele não ter melhorado, ele possa parecer estar piorando. Isso é uma coisa intrigante, entretanto, é uma coisa absolutamente comum nesta fase do tratamento. Agora vamos falar no período de resposta. O que significa o período de resposta? É quando nós observamos que os sintomas começaram a melhorar. Finalmente, depois de alguns dias de tomar um remédio, sem nós observarmos qualquer tipo de melhora, essas melhoras passaram a acontecer. Entretanto, o período de resposta tem 2 momentos. O momento de resposta instável, que é quando as melhoras flutuam ao longo do dia. Você vê que a pessoa melhorou uma determinada hora do dia, logo em seguida parece haver uma nova piora do quadro e em seguida melhora novamente. É um período de muita angústia, por quê? A família vem num dia visitar o paciente, percebe ele melhor, no outro dia parece que voltou para a estaca zero. Então, este é exatamente o período de resposta estável. Até que essas melhoras passam a se manter, a se sustentar na maior parte do dia e na maioria dos dias. É o que nós chamamos de resposta estável, embora o paciente ainda não tenha alcançado a remissão, embora ele não esteja ainda assintomático, mas já se dá para perceber nitidamente a melhora do paciente e que essa melhora se sustenta na maior parte do tempo. É no período de resposta que a maioria das pessoas recebe a alta hospitalar. Por quê? É nesse período de resposta que o paciente já se encontra fora do risco de suicídio, de agressão, de fuga. É nesse período que o paciente já recuperou a crítica, já entende a sua situação de doença e, principalmente, é nesse período que o paciente já entendeu a necessidade de tomar a medicação, que ele precisa tomar o remédio para ficar bem. Esse período dura por volta de 2 meses. E é por isso que o período de remissão acontece, na maioria das vezes, quando o paciente já está na sua casa. É por isso que é muito importante entender
que o paciente, ao receber a alta, ele ainda não está 100%. Ele ainda não prescinde da necessidade de tomar os medicamentos adequados nas doses prescritas e pelo tempo necessário. Agora vamos falar sobre o período de remissão. É o período em que a pessoa já está assintomática, ou seja, todos os sintomas iniciais da doença já foram embora, ou a pessoa já melhorou tudo o que poderia melhorar. O que ainda está presente são sequelas, são sintomas que provavelmente vão acompanhar o paciente ao longo da sua vida e que eles precisam estar sempre sob o controle da medicação. Este período de remissão, ele, assim como o de resposta, se divide em dois subperíodos. É o período de estabilização, que dura por 6 meses, que é quando a gente mantém a dose dos medicamentos que retirou a pessoa de crise. Então, por 6 meses, mesmo o paciente estando bem, a gente mantém a dose que tirou o paciente de crise. Esse é o período de estabilização. E depois desses 6 meses vem o período de manutenção, que é o período em que nós podemos ir diminuindo as doses do medicamento até encontrar a menor dose que deixa o paciente bem. Efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais mais comuns naqueles pacientes que estão tomando as medicações da psicofarmacologia, ou seja, as medicações que têm uma atração maior pelo tecido do sistema nervoso? Então, é muito comum a gente perceber, principalmente nos primeiros dias, nos dias de latência terapêutica, algumas situações incômodas que nós consideramos efeitos colaterais e que, junto com os sintomas da própria doença, acontecem por causa do efeito inicial dos medicamentos. Quais são? Primeiro, sedação. Então, de princípio, esses medicamentos costumam a dar uma sonolência muito grande, o que na maioria das vezes é bom porque tira da pessoa, ajuda a pessoa a diminuir duas coisas importantes: a ansiedade e a agitação psicomotora. Um outro efeito colateral muito comum é a impregnação neurolética. É um efeito de tornar a musculatura do indivíduo e a sua movimentação lentificada. Quando este efeito colateral de impregnação neurolética é forte, a gente olhando tem a impressão de que aquela pessoa está um tanto quanto robotizada. Entretanto, esses efeitos colaterais da impregnação neurolética, eles podem ser combatidos com determinados antídotos, adaptação da dose ou então com a mudança do medicamento. Uma outra coisa importante é a salivação. Alguns medicamentos do grupo dos neuroléticos podem promover um excesso de produção de saliva. Outro efeito colateral é a prisão de ventre. O intestino costuma lentificar. E alguns medicamentos também podem provocar a enurese noturna. É uma eliminação de urina involuntária que acontece durante o sono. Esses são os efeitos colaterais mais comuns das medicações e que costumam aparecer principalmente no período de latência terapêutica e ir diminuindo com o tempo de tratamento. Entretanto, algumas vezes há a necessidade de se fazer ajustes de doses.